Eu assisti a Coringa e hoje o vídeo ele não vai falar especificamente sobre administração, ele vai trazer as minhas impressões e a minha opinião, vou enfatizar a minha opinião sobre o filme do Coringa. Bom, o Coringa, ele é um filme pesado. Eu digo que ele é pesado, ele não é aquele terror psicológico, aquela coisa que tá todo mundo falando, aquele ele não é isso tudo, mas ele é de fato pesado. E uma coisa que eu tô vendo nas redes sociais e que eu acho isso completamente equivocado é o fato das pessoas estarem enaltecendo o Coringa. Bom, primeiro o ator Joaquim Fênix, ele tá de parabéns, porque não é fácil interpretar um personagem com uma carga emocional tão pesada quanto é o personagem do Arthur Fleck. O roteiro tá de parabéns, porque eles conseguiram fazer com que um tema que começou lá no final da década de 70, início da década de 80, se transformasse em algo atual. Então tem uma crítica social dentro do roteiro muito importante. E ao mesmo tempo, eu acho que o filme ele trouxe uma verdade, um lado da construção do Coringa que a gente não viu e trouxe um lado, não um lado mais humano, mas um lado que se aproxime mais do que realmente aconteceu para que ele se tornasse o que ele se tornou, algo que não seja tão fantasiado, algo que não saia dos quadrinhos. Eu acho que vocês me entenderam quanto a isso. Bem, não tem como se humanizar aquilo que já é humano. O Arthur Fleck, ele é um ser humano, então não tem como você olhar e falar, estão humanizando os vilões, que eu não sei o que mais. Isso daí é ladainha, é mimimi de gente mimizenta, não tem como se humanizar aquilo que já é humano. Então o Arthur Fleck, ele realmente é um humano, e agora vem a parte dos spoilers, prestem atenção. Ele possui problemas psiquiátricos muito graves, ele já inicia o filme com um certo sinal, eu percebi um certo sinal de dependência a essa medicação, porque ele está tomando 7 medicamentos psiquiátricos diferentes e ainda pede para aumentar a dosagem ou para colocar algum medicamento a mais no receituário dele, porque não está funcionando. E ele passa por tratamentos e vai na assistente social psiquiatra várias e várias vezes por semana, ele trabalha como palhaço. Um belo dia, as pessoas, e isso é a crítica social do filme, as pessoas elas não conseguem lidar com transtornos psiquiátricos, elas não conseguem lidar com pessoas com problemas mentais, e não só problemas mentais. O Arthur Fleck, o Coringa, ele é um personagem com problema mental, mas nós temos outras pessoas aí que não são doentes mentais, elas possuem uma diferença neurológica, elas possuem uma maneira diferente de enxergar o mundo e as pessoas realmente não conseguem entender, não conseguem respeitar, ou pelo simples fato de não conseguirem lidar, elas acabam tornando-se cada vez mais intolerantes e rejeitam cada vez mais essas pessoas na sociedade ou simplesmente ignoram que elas são diferentes e tentam tratar elas como pessoas normais. O Arthur Fleck, ele ganha uma arma, né, de uma pessoa também que pode não ter ido no psiquiatra, mas é uma completamente sem noção, não tem bom senso de nada, que vai dar arma para alguém que toma 7 remédios psiquiátricos diferentes. E a partir do momento que ele tem essa arma na mão, essa arma, ela representa para ele uma espécie de estereótipo do poder, uma espécie de estereótipo de segurança, de estar no comando. E aí ele descobre com o tempo como que essa arma funciona, ele hesita a um certo ponto e ele descobre como essa arma funciona e ele mata pessoas no metrô, que também são pessoas, literalmente, são rapazes escrotos, né? Mas não mereciam morrer, mas ele mata e a partir daí uma onda de violência é desencadeada em toda a cidade de Gotham City, também pela política. As pessoas elas estão insatisfeitas pela forma do governo, elas estão insatisfeitas com a política daquela cidade, estão insatisfeitas com uma palavra, com a abordagem que um dos candidatos, se eu não me engano, à prefeitura de Gotham City, Thomas Wayne, que é o pai do Bruce Wayne, o Batman, ele toma. E aí as pessoas elas começam a se revoltar e começam a utilizar a máscara do palhaço para poder simbolizar esse protesto, para poder simbolizar essa revolta, como se a população estivesse sendo feita de palhaço pelos políticos.
E aí, nesse meio tempo, enquanto o circo tá pegando fogo lá fora, o Arthur Fleck, ele começa a se descobrir, ele vai se descobrindo, ele vai se entendendo, ele para de tomar a medicação, porque o Estado, ele corta todo o benefício que é dado para pessoas de baixa renda, para pessoas carentes, para que elas tenham um acompanhamento psiquiátrico. E aí ele não tem mais terapia, ele não tem mais consulta no psiquiatra, ele não tem assistência social, ele não tem receita, ele não tem dinheiro, ele não compra medicação, porque ele também perdeu o emprego. E aí ele passa a tentar controlar os seus estímulos e a sua mente sem essa medicação. E aí ele acaba descobrindo várias verdades relacionadas à sua mãe, ele descobre que a vida inteira dele foi uma mentira, e aí ele vai ficando cada vez mais perturbado, e aquele impulso de ter matado aqueles homens no metrô gera nele um outro impulso de que ele vê que ele tem coragem, tem consciência, tem o poder de matar as outras pessoas, e isso vai gerando uma neura muito louca na cabeça dele, e aí ele se transforma no Coringa mesmo. E aí a crítica do filme, ela é embasada nisso, ela é embasada na forma com que as pessoas elas ignoram os problemas mentais, com a forma com que o próprio governo ele ignora os problemas mentais da sociedade, como que essas pessoas elas estão sozinhas no mundo, como é que elas se viram, como que todo esse processo desencadeou a imagem do Coringa e o Arthur Fleck deixou de ser Arthur e passou a ser o Coringa. E como que também essa onda de revolta, essa onda de ódio, essa onda de violência, ela vai gerando, ela é uma coisa contagiosa. Então, a fúria gera a fúria, que gera outra fúria, e quando você vai ver, tá aquele caos, tá aquela bomba. O filme, mais uma vez, como eu falei, não tem como ser mais atual, ele é um filme muito bem escrito, ele é um filme muito bem elaborado, tem uma crítica em forma de textão no Facebook. E assim, eu não acho que ele seja aquele filme que causa aquele furdunço, aquele alvoroço todo que as pessoas elas estão fazendo. Mas eu acho que ele tem que ter ao mesmo tempo um certo alvoroço porque tem que ter uma visibilidade. Porque o tema que ele traz é um tema que tem que ser de bastante reflexão para a sociedade, mas muitas pessoas estão refletindo do filme, estão refletindo sobre o filme de uma maneira errada, porque tem pessoas que estão vendo o Coringa como um herói. E o filme em nenhum momento colocou o Coringa como herói, mas também em nenhum momento colocou ele como vítima. O filme ele traz a premissa de que todos nós somos vítimas de um processo violento, somos vítimas de um processo indiferente, somos vítimas da intolerância e todos nós estamos juntos no mesmo barco. É claro que algumas pessoas elas vão se revoltar mais, elas vão partir para um lado que não é um lado legal, que é o lado da violência, que é o lado do ódio, que é o lado do Coringa, mas o Coringa ele não é um herói, ele é um vilão, ele nasceu para ser um vilão, ele vai ser sempre um vilão. Então é esse o cuidado que as pessoas têm que ter ao analisar o Coringa. Essa foi a minha opinião em relação ao Coringa, bem básica, bem por cima, porque não tem como se aprofundar demais. Para se aprofundar seria um vídeo longo aí, e nem depois de 3, 4 vídeos eu conseguiria terminar tudo, porque a discussão ela é muito extensa. Mas o importante é que vocês vejam o filme e veem e assistam o filme e enxerguem o filme por esse lado. E não pelo lado de que, ai, nossa, caramba, que cara legal. Porque ele não é. Acho que dá pra entender.